é o grau mais do canto à esquerda inferior, grau 6. É uma calvície muito extensa. Então, assim, para se cobrir uma área como essa, pode ser necessário 2 ou 3 cirurgias. Tá certo? Já se observarmos o paciente mais do centro superior, grau 3 vértex, é uma calvície menor. Então, num procedimento cirúrgico, com uma equipe qualificada, pode ser obtida a cobertura total de uma calvície como essa. Então, nós temos tratamentos para todos os casos, mas o entendimento deve ser crucial, porque os fios que serão transplantados, eles virão da parte posterior da cabeça. Nós temos uma foto mais adiante que mostra claramente de onde vêm os fios, e seria interessante. Pronto, a gente já vai passando então um pouco nas fotos. Esses fios que sairão dessa região, nós temos um limite. Então, nós conseguimos transplantar um número de fios que varia de paciente para paciente. Então, aquele é o número de fios que nós temos à disposição para trabalhar na área calva. Uma área calva maior terá sua cobertura completa mais difícil, com certeza. Doutor, como funciona, então? Queria que o senhor explicasse para todo mundo que está em casa. Lembrando que o nosso telefone acabou de passar aqui embaixo, 0 operadora de 534861704. Se você quiser fazer alguma pergunta, já pode ligar que, que você fala com a gente aqui ao vivo, tá? Mas como acontece, então, a cirurgia? Eu queria que o senhor explicasse de uma forma bem didática, né, para todo mundo que está em casa, para que todo mundo pudesse entender. A região doadora, ou seja, a região doadora é aquela onde o senhor vai retirar os fios para que possa implantar na área calva, ela fica aqui embaixo? Exato. Isso, explica aí melhor isso para a gente. Vamos lá, vamos explicar. Então, o que acontece? Essa cirurgia de microtransplante capilar, ela é uma cirurgia que foi iniciada na década de 80, na realidade existia antes, mas na década de 80, desculpe, é que foi definido o padrão por um médico brasileiro chamado Carlos Oscar Wibel, em Porto Alegre. Na década de 80, ele desenvolveu essa técnica e popularizou mundialmente. E hoje ela já está bem aperfeiçoada, chegou ao seu padrão ouro. Se pudéssemos passar as fotos em sequência, eu vou explicando. Então, observe bem. Isso é uma calvície extensa e o desenho que é feito é um desenho que deve ser absolutamente natural, imitando o desenho da linha anterior de quem não fez cirurgia nunca, para que fique imperceptível. Então, veja que mantém as entradas do paciente, essas entradas são normais no paciente masculino. Existe uma certa ondulação que é normal. Eu já ia perguntar, se ela não é retinha? Não pode ficar retinha, são técnicas do passado, inadequadas. Uma próxima figura. Essa é a região de onde saem os cabelos. Ou seja, essa é a região doadora, onde a gente vai tirar aí um pedacinho dela, né? Exatamente. Essa chama-se área doadora. E por que o cabelo vem dessa região? Porque o cabelo da região posterior da cabeça, ele tem uma genética diferente. Ele vem de uma origem diferente. E ele não cai. Então você vai observar que todo mundo que você vê calvo tem cabelo nessa área. E é verdade. É verdade. Isso, se você observar o nosso amigo Jean, que já saiu aqui para não aparecer Não, mas tá ali já! Se observarmos o Jean, ele tem uma área calva superior. Jean, vem cá, Jean. Mas a parte posterior da cabeça... Jean, por uma boa causa educativa, né? Vem cá. Então você veja, mas aqui devemos também... Ele me adora. Né, Jean? Tudo bem, Jean? Como vai? Então, observamos aqui no Jean, na realidade... Aqui, Jean. Observe bem que a calvície, na realidade, ela não é um problema. Ela é uma coisa, ela é uma entidade normal, porque a partir de 40 anos, mais de 50% dos homens apresentam algum grau de calvície. Então, você observa que o nosso amigo Jean tem uma área calva, uma calvície grau 5A, uma calvície avançada, mas que a parte posterior, vamos virar aqui um pouquinho, Jean, a parte posterior do Jean tem um cabelo extremamente saudável, um cabelo forte, um cabelo que daria um bom número de fios para um transplante. E assim como é o Jean, várias outras pessoas têm essa área boa doadora. Obrigado, Jean. Jean, muito obrigado. Só uma pergunta, você tá feliz em ter participado aqui do nosso programa Matina? Demais? Mas eu sei que você sempre adora por uma causa nobre, Abre mais aí, ó. Educativa, não é isso? Estamos informando, né? Para ajudar pessoas como Ilan. Pronto. Pronto, perfeito. Obrigado, Jean. Então, Ilan, vamos lá. Então, o cabelo dessa área, essa área é cortada e é retirada, isso é feito sob anestesia local, mas o paciente está dormindo, ele não sente nada. É uma anestesia apenas local, não é anestesia geral. O cabelo daí é retirado e essa área é fechada. Então, se mostrarmos a próxima foto, você vai observar que, posteriormente, o que fica nessa região é uma cicatriz discreta. Uma cicatriz linear discreta que o próprio cabelo vizinho já cobre. Você vê que para aparecer nessa foto nós tivemos que levantar com um pente. Certo? Essa técnica é a técnica padrão ouro realizada
em qualquer lugar do mundo hoje em dia e que existe aqui em Fortaleza, Certo. no mesmo padrão. Doutor, já que a gente já está falando, então, isso aqui eu queria que a gente desse uma paradinha rapidinho, porque parece que temos ligação, é isso? A gente tem ligação aí. Beleza, a gente aguarda então aí a ligação, 0 operadora de 53486-1704. E eu acho incrível essa técnica, porque a gente tira um pouquinho, já põe aqui para cima. Agora uma pergunta que você falou. O senhor disse que esse cabelo, então, aqui, da região inferior, ele é um cabelo diferente desse que está aqui em cima. Mas a partir do momento que a gente implanta, né, que a gente coloca esse cabelo lá, ele não cai? Não cai. Essa é uma excelente pergunta. Raciocínio o seguinte, você é do Ceará e você se muda para São Paulo. Daqui a 15 anos, você ainda mantém suas características originais de onde você veio. O seu sotaque, as suas características físicas, você não vai virar um paulista. Então é a mesma coisa que acontece com todo transplante. Quando você faz um transplante de qualquer tecido do corpo humano, ele mantém as características de onde ele veio e não do local onde ele foi transplantado. Então se você tirar uma pele da perna e colocar no rosto, aquela pele vai ficar com uma característica mais grosseira, como a pele da perna o é. Ele não vai mudar. Certo? Alguns tecidos podem mudar, algumas mucosas, mas isso é um outro assunto. Então o cabelo, quando sai dessa região e vem para a parte superior da cabeça, ele traz as características que ele tinha atrás e as mantém por toda a vida. Então ele é um cabelo que não cai mais. Isso é muito importante porque, se realizado de forma inadequada, ou seja, se colocadas unidades perceptíveis ou em uma posição muito baixa na testa do paciente, o tratamento para retirá-los também é muito difícil porque é definitivo. Então, tanto é bom porque quando fica muito adequado é excelente, mas se feito de forma inadequada, que na realidade hoje em dia a tecnologia está muito bem desenvolvida e a informação que nós transmitimos também está muito difundida. É difícil você observar um paciente hoje, ainda é muito comum pegarmos no consultório pacientes antigos que tinham técnicas que até hoje mantêm resultados inadequados. Por quê? Porque é definitivo. Então é isso a sua pergunta. Tá certo. Então, doutor, queria que o senhor continuasse aqui com a gente, que a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Você não sai daí, voltamos já. De volta aqui com o nosso programa Matina, e nós estamos recebendo o Dr. Márcio Crisóstomo, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar e da Associação dos Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui. Uma honra estudar com ele, né? É excelente. É uma experiência de vida. Não, eu imagino mesmo, doutor. Mas é o seguinte, em se tratando de implante capilar, eu queria que o senhor me falasse então mais uma vez a respeito dessa área, que a gente prosseguisse então sobre os procedimentos da cirurgia. Só que antes disso, nós já temos uma pessoa na linha, já vamos falar com quem está em casa. Alô? Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Pronto, bom dia. Quem fala? Aqui é César, do Montese. Olá, César, tudo bem? Tudo bem? César, você tem uma pergunta aqui para fazer para o doutor Márcio? Isso, a minha pergunta seria em relação ao medicamento finasterida. Qual seria a eficácia dele em relação ao combate do problema, né? E também seria em relação à faixa de valores, em relação ao tratamento do implante. Tá ok, César. Valeu, então, obrigado pela sua pergunta. Fica aí na linha. Tá. Então, doutor. Bom, o medicamento finasterida foi o primeiro medicamento aprovado pelo FDA, que é um órgão americano que regulamenta todas as medicações e tratamentos que são utilizados em seres humanos. É um órgão seríssimo e que só aprova medicamentos realmente seguros. Então, ele é o medicamento mais utilizado no mundo para o tratamento da calvície. Ele age diminuindo a formação de uma substância no organismo que faz o cabelo cair. Então ele diminui a formação dessa substância que se chama dihidrotestosterona, DHT. Esse DHT, ele é um derivado do nosso hormônio testosterona, o nosso hormônio masculino, natural em todos nós, e que em pessoas que têm uma genética para que o cabelo caia, essa substância faz com que aquele cabelo afine e caia. Então, o medicamento finasterida, ele diminui a formação desta substância. Veja bem, diminui, mas não impede completamente. Então, enquanto você toma o medicamento, essa substância em níveis muito menores no organismo, o seu cabelo cairá também de forma muito mais retardada e às vezes pode parar por completo a queda. Porém, este medicamento ele tem que ser tomado a vida inteira, porque no momento em que se para de tomá-lo,